A paz do Senhor, irmãos, do nosso canal EBD, Lições Bíblicas EBD. Estamos aqui pela primeira vez atualizando a nossa lista, digo pela primeira vez em 2021. Estamos aqui com mais uma revista dominical, a mesma revista do pastor Elinaldo Renovato, cujo livro de apoio é este livro com o tema Dons Espirituais e Ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Para você que não sabe, a revista dominical atual, que está sendo reeditada e continuada, relançada pela CPAD, é na verdade a mesma do segundo trimestre de 2014, editado pela CPAD, esta desta capinha aqui, ok? Então, você que não tiver a revista atual por razões de dificuldades de alcance por causa da pandemia, você pode, talvez, aí procurar encontrar esta. Talvez você seja como eu, que guardo as minhas revistas antigas. Então, você poderá provavelmente encontrar a sua lição dominical do trimestre para o estudo do trimestre agora, que foi de 2014, e agora vai se repetir agora a partir do dia 6 de abril de 4 de abril de 2021. Nós temos aqui a nossa revista dominical. Já fizemos uma live falando sobre esta lição dominical, sobre o autor, falando um pouco sobre o índice da nossa lição. E como bons pentecostais, os pentecostais têm se preocupado muito com os ataques que têm sido feito contra o movimento pentecostal, mas aquilo que é de Deus continua, já disse um personagem bíblico, aquilo que é de Deus continua, aquilo que não é se acaba. Nós estamos aí há bastante tempo, só no Ocidente há um século, não é verdade? Mas na verdade, há mais de século, mas na verdade nós somos a continuação, cremos que temos a mesma fé na doutrina apostólica e somos a continuação da fé, da doutrina apostólica da igreja primitiva do dia de Pentecoste. Então hoje nós vamos estar estudando sobre os dons espirituais e ministeriais numa lição dominical durante este maravilhoso trimestre. Os dons espirituais e ministeriais estão na Bíblia Sagrada, na verdade que em toda a Bíblia. É claro que nós temos algumas ressalvas quanto ao Antigo e o Novo Testamento e vamos estar vendo-as aqui em nossa videoaula nesse canal de Escola Dominical. Já quero te pedir que você deixe o teu like, que você se inscreva neste canal, para que você não perca as notificações quando tivermos aqui novos trabalhos, novos vídeos de Escola Dominical. E nós faremos os vídeos de Escola Dominical, os próximos vídeos, trazendo também dicas extras de dinâmica para os professores de Escola Dominical. Não apenas visaremos os alunos. A primeira lição tem o seguinte título: E deu dons aos homens, é o título da nossa nova lição. O texto sagrado do texto áureo, o texto de Efésios capítulo 4, versículo de número 8, é o texto áureo da nossa lição, e ele diz: Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. A verdade prática da nossa lição diz também qual é o propósito dos dons espirituais. Os dons são dádivas divinas para a igreja cumprir sua missão até que o noivo venha buscá-la. Uma verdade absoluta. Leitura bíblica em classe está em Romanos capítulo 12, 3 a 8 e 1 Coríntios 12, 4 a 7. Pega a sua Bíblia, mesmo você que não tem acesso à lição dominical, à revista dominical, poderá acompanhar-nos com a Bíblia. Romanos capítulo 12, a partir do versículo de número 3, diz: Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saibam com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros.
de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ou o que exorta, use esse dom em exortar, o que reparte, faça-o com liberalidade, o que preside, com cuidado, o que exercita a misericórdia, com alegria. 1 Coríntios capítulo 12, versículo de número 4, diz assim: Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Aqui está a nossa preciosa lição. Obtivamos aqui conscientizar-nos de que os dons espirituais, eles são sim atuais e bíblicos. E é necessário analisar os dons de serviço espirituais e ministeriais. E saber que a Igreja de Cristo era problemática na administração dos dons, ou a Igreja de Corinto. Uma orientação e uma dica para os queridos professores, nós queremos te passar uma orientação pedagógica que você vai acompanhar comigo na tela. Para introduzir a primeira lição, reproduz o esquema que nós estamos apresentando. Divida a classe em 3 grupos. Em grupo, os alunos leiam e relacionem os dons apresentados em cada uma das listas elaboradas pelo apóstolo Paulo. Peça que os alunos também digam o total de dons relacionados em cada lista. Primeira lista, 1 Coríntios 12, 8 a 10. Um total de 9 dons aí. Segunda lista, 1 Coríntios 12, 28. Um total de 8 dons. Terceira lista, 1 Coríntios 12, 29 a 30. Que traz um total de 7 dons. Depois reúne os alunos formando um único grupo. Ouça os grupos e conclua enfatizando que tanto estes dons estão disponíveis para a igreja atual. Tanto os dons espirituais quanto ministeriais. Os dons não cessaram. Que venhamos então a buscá-lo com fé para a edificação do corpo de Cristo. Muito bem. A palavra dom é a palavra-chave de toda a nossa lição dominical. Na verdade, que de toda a revista, pois fala tanto de dons espirituais quanto ministeriais. São tanto os espirituais quanto ministeriais concedidos por Deus, como é o título da nossa lição, e deu dons aos homens. Isto foi conquistado no Calvário para todos. Mas no Antigo Testamento, os dons espirituais já se manifestavam, e até ministeriais. No entanto, não era para todos os homens que serviam ao Senhor. Era para aqueles a quem o Senhor chamava e escolhia para o serviço ministerial ou para o dom espiritual. Vemos, por exemplo, o caso de Jeremias, em que o Senhor, falando da sua chamada, diz que desde o ventre de sua mãe lhe havia escolhido. Sendo ele de linhagem sacerdotal, o Senhor não quis que ele desse continuidade ao sacerdócio de pai para filho, mas que ele deveria ser um profeta de Deus. E o Senhor levanta como um grande profeta. Vemos muitos casos na Bíblia, como Eliseu, como Elias, como tantos outros, Sansão e outros que o Senhor chamou para um grande ministério na terra, lhe concedendo dom. O Senhor decidiu e o Senhor o fez. No entanto, para a igreja, ele decide que, nos últimos tempos, derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Há uma possibilidade conferida e garantida pelo Espírito Santo através de Cristo, nos foi galgada a possibilidade de termos os dons espirituais presentes na igreja em todos aqueles que se dedicarem a buscar os dons espirituais e a se dedicarem aos ministeriais. Quem Deus escolheu na nova aliança para ter dons espirituais ou para ser usado nos seus dons espirituais e ministeriais? Deus escolheu a sua igreja. É interessante também ressaltar que o único homem
que teve todos os dons, tanto espirituais quanto ministeriais aqui na terra, foi apenas o Senhor Jesus. Não é que não possa ser possível alguém ter, mas somente Ele foi capaz de ter estes dons espirituais. Nós temos os dons espirituais em Jesus e ministeriais o tempo inteiro. Temos os dons de curar, operações de maravilha, como ressuscitar mortos e ordenar a natureza. Temos também muitos dons na área profética, quando ele profetiza o fim dos tempos. Nós temos vários dons também ministeriais em Jesus. A mestre, a pastor e a apóstolo, que é fazer missões. Por exemplo, ele pegou um avental, uma toalha, colocou em torno da sua cintura e agachou-se para lavar os pés dos seus discípulos e disse: vós me chamais Senhor, na verdade eu sou, mas eu fiz isso convosco, deveis fazer uns com os outros. O Filho do Homem, ele disse uma vez, não veio para ser servido, mas para servir. Ele é apresentado nas Escrituras, tanto nos Evangelhos, quanto nas profecias messiânicas, como o servo. Como pastor, ele diz que é o bom pastor, deu a vida pelas suas ovelhas. Entre tantos outros, ensino, encontramos na lista de Efésios 4:11, falando do dom ministerial de doutor ou ensinador. Jesus foi chamado mestre. Então é possível ver no ministério de Jesus todos os dons espirituais em exercício. Assim era o nosso Senhor. Glória a Deus. Então a palavra-chave que destacamos na nossa lição é a palavra dom. Dom significa dádiva. É um presente oferecido pelo Espírito Santo aos crentes, somente pelo Espírito Santo. Nós vemos o caso da igreja de Corinto. Paulo escreve as cartas de Corinto respondendo a outra carta que Corinto havia enviado para Paulo, e também algumas histórias que Paulo havia ouvido dos irmãos denunciaram a Paulo os problemas da igreja de Corinto quando Paulo deixou de estar lá. E aí Paulo escreve uma carta respondendo a muitas perguntas: casamento, divórcio, viuvez, disciplina na igreja, pecado, santidade, dom espiritual, dom ministerial. E como a igreja de Corinto tinha muitos irmãos com dons espirituais, mas não tinham sabedoria com estes dons, o que é um problema muito grave e que por causa de alguns que não têm sabedoria, os pentecostais às vezes são, digamos, desconsiderados por desconhecerem a importância ou a maneira certa de se crer nos dons. Mas vou te dizer uma coisa: o Espírito de Deus é o mesmo, os dons não cessaram, nem ministeriais nem espirituais. Há uma doutrina muito falsa chamada cessacionismo, onde em nenhum lugar das Escrituras a Bíblia diz que os dons cessaram, mas estes acreditam que os dons ministeriais continuam e não cessaram, porém os espirituais, dizem eles, cessou. Foi para o tempo bíblico, não existem mais, acabou com os apóstolos. Mas na verdade, irmãos, temos a continuação e não temos na Bíblia nenhum tipo de palavra, profecia ou texto que prove explicitamente nem implicitamente, para que possamos acreditar que os dons cessaram, sejam espirituais ou ministeriais. Os devotos desta crença costumam afirmar que por causa dos falsos dons existentes em muitos hoje, como os falsos profetas, alguns chegam a afirmar que os dons verdadeiros não existem por causa dos falsos. Mas sempre existiu falsos apóstolos e sempre existiu na época verdadeiros apóstolos. Sempre existiram falsos cristos, isso não impediu que o verdadeiro Cristo se manifestasse ao mundo. Sempre existiu falsos crentes, mas nunca deixou de existir verdadeiros crentes, servos do Senhor. Então não podemos excluir o verdadeiro por causa do falso. Não há base bíblica para isso. É uma tese, é uma teoria, é um achismo, é uma teoria como aquela do Charles Darwin na evolução. Muita gente diz que é verdade, mas ninguém tem provas que isto é verdadeiro realmente. Fiquemos então com a Bíblia e abandonemos todas as suposições e conjecturas
daqueles que desacreditaram por esfriamento espiritual naquilo que a palavra de Deus afirma sobre o pentecostalismo, a ação livre do Espírito na igreja. Os dons na Bíblia. No Antigo Testamento, o dicionário bíblico Wycliffe mostra que há várias palavras hebraicas que significam dádiva. As origens dessas palavras estão na raiz hebraica Natan, que significa dar. Por isso podemos afirmar que no Antigo Testamento há vislumbres dos dons espirituais concedidos a pessoas peculiares, como reis, sacerdotes, profetas e outros. Todavia, os dons divinos não estavam acessíveis ao povo de Deus no geral. Como dissemos, eram apenas alguns. Por exemplo, dos dons ministeriais, é interessante, por exemplo, há 3 ofícios que se destacam na Bíblia, no Antigo Testamento, e que somente Cristo teve até mesmo os 3. Não existiu na Bíblia alguém que pudesse ser tão completo. Os ofícios de sacerdote, rei e profeta. Os 3 ofícios só encontramos em Cristo. Ninguém mais teve os 3 ofícios. Nós temos Samuel, chegou até perto, né? Samuel foi profeta e juiz, mas não pôde ser rei. Moisés foi profeta e juiz. Até que bateu no sacerdote também, mas não pôde ser rei. Então nós temos aí esses ministérios, esses ofícios ministeriais que só encontramos no Senhor Jesus Cristo. Então Jesus Cristo é o homem perfeito, ele é a completude de tudo. E assim sendo, ele é quem deu dons aos homens. Então no Antigo Testamento esses dons eram restritos a determinadas pessoas que eram assim utilizadas por Deus, escolhidas e utilizadas por Deus para aquele fim. No Novo Testamento, o mesmo dicionário que nós acabamos de citar, que é o Wycliffe, nós temos um canal no YouTube chamado Movimento Pentecostal, que apresenta os melhores livros para a sua pesquisa bíblica, ok? Então esse mesmo dicionário ainda informa que ao longo do Novo Testamento a palavra dom aparece com diferentes significados que se relacionam ao verbo grego didome. Este verbo representa o sentido ativo da palavra dar, em Filipenses 4,15. Na Nova Aliança, os dons de Deus estão disponíveis para a igreja. Na Aliança, ou na Nova Aliança, os dons de Deus estão disponíveis para a igreja. Hoje, estão sim disponíveis para a igreja. Perdemos quando não buscamos ao Senhor. Há até uma ordenança bíblica que foi dada à igreja do Senhor, dizendo nas cartas de Paulo e por extensão também para nós: procurai com zelo os melhores dons. Quando nós tivemos o reavivamento do movimento pentecostal no Ocidente, era na verdade Deus restaurando a igreja para o formato que deveria ser como começou. O formato da igreja primitiva. Então nós tivemos ao longo da história da igreja, nós tivemos um grande desvio da igreja sobre as doutrinas dos dons espirituais, a liberdade nos dons espirituais, a operação livre e total do Espírito Santo na igreja para curar, para operar, para transformar vidas, e foi substituído por diálogos, conversas, teorias e teses que mais coloca como destaque as regras institucionais e as tradições humanas da fé cristã do que a operação livre do Espírito Santo. Quando nós falamos operação livre do Espírito Santo, não estamos falando de eventos e movimentos que têm ocorrido e aparecido em toda a terra. Ultimamente, nós temos visto de anos para cá que até mesmo os do movimento pentecostal clássico que se mantém nas Escrituras têm abraçado certas crenças. Tem existido um tal de novo Pentecoste. E esse suposto novo Pentecoste tem trazido vários tipos de costumes que são estranhos ao pentecostalismo bíblico. Colocando a Bíblia em segundo lugar, utilizando objetos de culto judaico para o meio cristão, como o manto judaico sobre os ombros,
a Arca da Aliança de volta ao altar da igreja, enfim. Também temos visto vários tipos de comportamentos esquisitos no meio do povo de Deus que nada tem a ver com o verdadeiro movimento pentecostal. Algo como imitar animais, dizendo que está cheio do Espírito, ficar fora de si, inconscientes, dizendo que estão sendo usados pelo Espírito Santo. Até mesmo há vídeos terríveis em que os ímpios até debocham dos evangélicos porque acredita que todo mundo é assim, em que as pessoas desordenadamente, de modo indecente até eu diria, estão praticando costumes emocionais e até diabólicos, enganadores, que infelizmente faz com que pessoas de pouco conhecimento bíblico deixem de acreditar nas doutrinas pentecostais. Eu sou pentecostal desde que me entendo por gente. Conheço as Escrituras. Desde que me entendo por gente, leio as Escrituras. Já li a Bíblia muitas vezes, algumas vezes. E isto não digo para minha glória, pois não existe nenhuma glória em dizer que leu a Bíblia de Gênesis e Apocalipse várias vezes. Isso eu digo apenas para afirmar e reafirmar que não existe nas Escrituras um tipo de pentecostalismo e de dons espirituais que seja contra a palavra de Deus. Deus renova, mas não inova. Isso é o que nós aprendemos nas Escrituras Sagradas. Muito bem, meus irmãos. Os dons, no entanto, eles são uma dádiva para a igreja. A fim de sermos mais didáticos e eficientes no estudo a respeito dos dons, nós dividiremos estes assuntos em 3 categorias principais: dons de serviço, dons espirituais e dons ministeriais. 3 categorias para os dons, para o estudo desses dons: os dons de serviço, os dons espirituais e os dons ministeriais. Vamos ver. Esta divisão acompanha a classificação dos dons conforme se encontra nas epístolas paulinas aos Romanos, 1 aos Coríntios e Efésios, respectivamente. Insistimos, porém, esta divisão acompanha a classificação dos dons conforme se encontra nas epístolas paulinas aos Romanos, 1 aos Coríntios e Efésios, respectivamente. Insistimos, porém, que esta classificação é apenas um recurso didático, pois quando o apóstolo expõe o assunto em suas cartas, ele não parece querer exaurir os dons em uma lista. Antes, o que ele faz? Ele preocupa-se em exortar os irmãos a buscá-los e usá-los para encorajar, confortar e edificar a igreja de Cristo, bem como glorificar a Deus e evangelizar o mundo. Ou seja, as técnicas do autor da lição para categorizar os dons, na verdade fazemos isso em pneumatologia, na teologia sistemática. Tá aí uma dica para você conhecer os dons espirituais melhor para ensinar a tua classe. Além de ler o livro de apoio, é claro, da lição, também adquirir materiais de teologia sistemática. Lá no nosso outro canal, Movimento Pentecostal, temos muitas dicas, mais de 20 tipos de teologia sistemática e muitas teologias pentecostais para que você possa compreender melhor sobre os dons. E detalhe, queridos e amados, Paulo não parece querer categorizar esses dons ou fazer uma classificação didática para o entendimento a respeito dos dons. Paulo apenas apresenta os dons. Qual a sua origem? Quem concede os dons? Para que servem os dons? E aprendemos que os dons são então dádivas de Deus para a igreja. Porque uma coisa, imagina você, o Jesus, ele morre como malfeitor aos olhos do povo, sendo crucificado, pedido pelos próprios líderes judeus e através dos romanos. Depois de ser crucificado, morre. Ao 3º dia, ele ressuscita. Os apóstolos estão dizendo que ele ressurgiu. Os sacerdotes pagaram soldados que vigiavam o túmulo para dizer que não. Então criou-se uma história de que era falsa a mensagem de que Jesus estava vivo. Mas para os apóstolos era verdade, pois eram testemunhas da ressurreição de Cristo. E a questão era pregar o evangelho, onde judeus e gentios não aceitavam nem entendiam. Se fosse apenas falar, se fosse apenas tese, se fosse apenas teoria ou de argumento de teologia,
jamais convenceriam de que existia realmente, Cristo realmente está vivo. Aí o Espírito de Deus faz o seguinte, capacita a igreja, a fim de que a sua pregação, ou a pregação da igreja, a missão máxima da igreja é o evangelismo, segundo a Bíblia, então a fim de que a nossa pregação não fosse apenas sublimidade de palavras, não ficasse apenas no campo da filosofia e da tradição cristã, pelo contrário, que ela fosse confirmado pelos dons. Isto continua, confirmado pelos dons. Eu mesmo, esse que humildemente vos fala, já estive muitas vezes, pela misericórdia de Deus, já estive presenciando os dons. Tanto em minha vida, me concedendo cura, eu ando por causa de milagre, eu vivo por causa dos milagres, por causa de dons espirituais que o Senhor concedeu à sua igreja, e também através de nós, pela misericórdia de Deus, Deus também já tem feito milagres em nosso ministério. É claro que o maior milagre é a salvação. O maior dom que o homem recebe de Deus é a salvação. Dom é dádiva. A salvação não vem de nós, é dom de Deus, diz Efésios capítulo 2. Não vem das obras para que ninguém se glorie. No entanto, queridos irmãos que me assistem, eu vou te dizer uma coisa. Os dons espirituais estão na Bíblia. E eles são para hoje, sim. Não deixe de crer nos dons. Não deixe de sair do pentecostalismo bíblico para adquirir costumes de falsos pentecostalismos. Também não deixe as doutrinas da palavra de Deus por completo, a fim de abraçar somente algumas, como muitos querem ensinar para a igreja do Senhor ao longo dos anos. Os dons também, então, vamos categorizar durante toda essa revista, né? Os dons em dons de serviço, dons espirituais e dons ministeriais. Ok, os dons hoje são conferidos à igreja no total. Os dons no Antigo Testamento não eram, mas o que o Senhor fez? O Senhor fez, segundo Efésios 4:8, diz que, aleluia, subindo ao alto, ele levou o cativo, o cativeiro e deu dons aos homens. O tempo não dá para a gente exaurir todas as lições preciosas sobre cristologia em Efésios, onde nós acabamos de ler o capítulo 4, versículo 8. Fica para uma outra oportunidade, ou você estuda comigo no Clube dos Canais, no canal Movimento Pentecostal aqui no YouTube. No entanto, é um assunto muito extraordinário. Imagine pesquisar o que será isto, subir ao alto, levar cativo o cativeiro e conceder dons aos homens. É algo sublime, que vale a pena você pesquisar nas Escrituras. Os dons de serviços espirituais e ministeriais. Os dons são relacionados, esses dons, ao serviço cristão. Em Romanos 12, o apóstolo Paulo admoesta a igreja, lembrando-a de que o membro do corpo de Cristo não pode se achar autossuficiente, assim como um membro do corpo humano depende dos outros para exercer a sua função. Na igreja necessitamos uns dos outros para o fortalecimento da nossa vida espiritual e comunhão em Cristo. Por isso a categoria de dons apresentada em Romanos 12 traz a ideia da manutenção dessa comunhão dos santos, pois ao falarmos de serviço, subentende-se que quem serve está prestando um serviço para alguém. Observe os dons de serviço listados por Paulo em Romanos: ministério, ofício diaconal, exortação, encorajamento, repartir, presidir e exercer misericórdia. Note que esses dons estão relacionados com uma ação em prol do outro, do próximo. Portanto, se você tem um dom, você deve usá-lo em benefício da igreja de Cristo na terra e não em seu próprio benefício. Quando lá na igreja de Corinto existiam os dons, os irmãos se gladiavam entre si, porque eles queriam mostrar-se quem era o mais usado, esquecendo a finalidade dos dons espirituais: capacitar a igreja para servir a Deus e servir aos homens, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário, como nas palavras do apóstolo Paulo, que disse: eu, quando fui ter convosco, não fui com sublimidade de palavras,
mas com demonstração do poder do Espírito Santo. Oh, que coisa linda de se ver nas Escrituras! É disso que a igreja sua precisa. É disso que a tua congregação precisa. Precisamos de autoridade espiritual. Precisamos buscar os melhores, e não quer dizer que há piores, apenas há dos bons, os mais bons, os dons espirituais, que são capacitações, para que não haja apenas algum milagre esporadicamente, mas para que a igreja tenha autoridade para fazer missões. Tem gente que diz que não há dons porque Deus usa esporadicamente e se orarmos o Senhor faz milagre. É verdade que independentemente dos dons espirituais se pode orar em nome de Jesus e fazer acontecer milagres, o Senhor Jesus operar milagres. Mas quando a Bíblia fala dos dons, os dons não é uma capacitação para que eu use o dom como eu quero, como alguns pensam. A Bíblia não ensina isso, nem nós cremos nisso. Pelo contrário, os dons são capacitações dadas à Igreja de Cristo, à membresia do corpo, desse corpo místico que é a Igreja, a fim de que sirva a própria Igreja e a fim de que possa alcançar o mundo, demonstrando o poder do Espírito e não apenas teses de filosofia e teoria. Somente um crente com a vida distanciada da oração e da comunhão com as Escrituras é que não acredita plenamente em tudo o que a Bíblia diz. Isto inclui a doutrina dos dons. Sigamos adiante. Conhecendo os dons espirituais. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. 1 Coríntios 12, 1, Paulo adverte. Os dons listados em 1 Coríntios 12 são palavra da sabedoria. Vamos marcar? Marque aí. Os dons são o seguinte, está no texto, né? Palavra da sabedoria, número 1, palavra de sabedoria, palavra da ciência, fé, que não é a fé para salvação, irmãos. É a fé como dom, mas não para salvação, mas uma capacitação sobrenatural para milagres, curas, operação de maravilhas. Esta operação de maravilha é diferente das curas. Note que o termo dons de curar, em 1 Coríntios 12, ele não aparece como um único dom, mas como um dom que se manifesta de várias formas, ou variados dons de curar podem existir. Por isso não cremos que há só 9 dons espirituais na Bíblia, entre outros motivos. Então nós temos fé, esta fé é uma força inabalável, curas, operação de maravilhas, profecia, neste caso espiritual e não ministerial, como veremos mais adiante nas lições futuras. Discernimento de espíritos. Alguém acha que dons espirituais hoje não vêm do Espírito e confunde com falsos dons, porque não possui o discernimento de espírito, que não é achar que é Deus ou achar que é demônio. Pelo contrário. Vamos lá. Variedades de línguas. Outro dom maravilhoso. Se o texto diz que há variedade, então está dizendo que há línguas que podem não ser variadas. Será? Vamos ver isto mais adiante. Interpretação de línguas é outro que nós temos. Temos uma lista com 9, sendo que dons de curar não se apresenta como único. Uma característica predominante em Corinto, segundo o comentário bíblico Bican da CPAD, era a vida pregressa dos membros envolvidos com idolatria. Muitas manifestações espirituais na igreja lembravam as experiências místicas das religiões de mistérios. Os coríntios, vê se hoje não aparece alguns assim, né? Os coríntios precisavam ser ensinados de forma correta sobre a existência dos dons e de sua utilização dentro do culto e fora dele. Por isso, à luz da palavra de Deus, nós devemos ensinar a igreja a respeito dos dons espirituais. Os dons espirituais é assim, se nós ensinamos a igreja de modo inadequado sobre o perigo do falso dom existir, a igreja fica com pavor e não busca os dons. Por causa do falso, deixa-se de acreditar no verdadeiro.
Isto para alguns, é claro. Por outro lado, se não houver sabedoria para ensinar sobre os dons, faz com que a igreja se torne fanática e venha a aderir a cultos parecidos com os cultos místicos e pagãos, como o fazia a igreja de Corinto. Imagine os gregos com todo aquele liberalismo que ele possuía, e a cultura greco-romana possui problemas sérios. É só você pesquisar sobre as ruínas de Pompeia, destruída pelo Vesúvio, e você vai descobrir naquelas ruínas, na arqueologia daquele tempo, como era libertino aquele povo. E faziam vários tipos de situações inadequadas, imorais e impróprias a uma sociedade humana diante de cultos idólatras. Acerca dos dons ministeriais, a epístola de Paulo aos Efésios classifica os dons ministeriais assim. Os dons são apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Ser um doutor aqui não é apenas o que consegue o diploma estudando teologia, mas é uma capacitação espiritual, a graça divina para entender as Escrituras e também para transmiti-las em forma de ensino, de uma forma extraordinária, impactante. Os propósitos de o Senhor concedê-los à igreja, segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, essa que nós temos aqui em mãos, são, em primeiro lugar, capacitar o povo de Deus para o serviço cristão. Em segundo, promover o crescimento da igreja local. Em terceiro, desenvolver a vida espiritual dos discípulos de Jesus. Segundo aí o que está no 4, 12 a 16 da carta aos Efésios. O Senhor deu à sua igreja ministros para servi-la com zelo e amor. 1 Pedro 5, 2, 3. O ensino no Novo Testamento acerca do exercício ministerial está ligado à concepção evangélica de serviço. Está sempre ligado a isso. Jamais a perspectiva centralizadora e sacerdotal do Antigo Testamento. Então não confundir os dons ministeriais com a questão de culto e de sacerdócio e posição sacerdotal do Antigo Testamento. Ok? Corinto era uma igreja problemática na administração dos dons espirituais. E o autor da lição faz aqui um argumento utilizado pelo cessacionista que nós citamos há pouco, que é pessoas que defendem a errônea ideia de que os dons espirituais cessaram no primeiro século. Não sei baseado em que versículo da Bíblia, não é mesmo? Por favor, se você encontrar algum que comprove o cessacionismo, amigo cessacionista, coloca aí nos comentários, tá bom? Porque não existe, mas quem sabe alguém consegue, né? Cessaram no primeiro século, dizem eles. É que os crentes pentecostais, segundo o cessacionista, tendem a se achar superiores uns aos outros por terem algum dom. Lamentavelmente, isto é verdade, em muitos lugares acontece. Entretanto, o apóstolo Paulo faz questão de tratar desse assunto com os crentes de Corinto, para que eles não se sentissem supervalorizados nem superiores a outros por causa dos dons espirituais, mas ressaltando que os dons espirituais e ministeriais são dons de serviço à igreja. Ou seja, quem tem um dom espiritual, quem busca de Deus, tem que buscá-lo com a consciência de que dons espirituais é para servir aos outros, a Deus e aos homens, e não para se vangloriar, nem para obter riquezas, que é sobre isso que Jesus está falando quando diz que de graça recebei, de graça dai, e não do salário de algum ministro. Ok, vamos lá. Diversidade de dons. O que mais nos chamou a atenção na lista de dons apresentados por Paulo em 1 Coríntios 12 não são os 9 dons, mas a diversidade deles. Há uma diversidade de dons. Isto denota a unidade da Igreja de Cristo, mas simultaneamente a sua multiplicidade. Paulo cita 9 dons na carta aos Coríntios, por quê? Porque esses dons espirituais eram os que estavam relacionados às questões na Igreja de Corinto. O mesmo ocorrendo com os dons na Igreja de Romanos e os dons na Igreja dos Efésios. Ou seja, há outros dons espirituais não relacionados àquela igreja, há uma diversidade de dons. É provável que tenha capacitações do Espírito que nem sabemos.
É verdade, porque os dons que o apóstolo Paulo citou foram apenas aqueles, porque aqueles eram os relacionados a determinada igreja para a qual ele enviara aquela carta explicando. Então veja só, a autossuficiência da humanidade. O ser humano se acha autossuficiente quando tem dons, né? Os dons espirituais são concedidos aos crentes pela graça de Deus e não por méritos pessoais. Nem a salvação, nem os dons é por mérito. Não podemos orgulhar-nos e portar-nos de modo arrogante e autoritário no exercício dos dons, mas com humildade e temor a Deus. Não pode usar os dons com orgulho, visando a exaltação própria. Tem pessoas que, quando Deus concede-lhe alguma coisa nesse sentido, ele chama muito a atenção para si, ele tenta destacar a atenção para si. É muito comum ver igrejas com, por exemplo, títulos de apóstolos, em que somente um é apóstolo, ele quer chamar a atenção para... Ora, por que Deus não poderia levantar outro, já que ele crê que existem apóstolos assim hoje? Poderia, não poderia? Mas por que não poderia levantar? Pergunto eu. Mas naquela denominação, naquela instituição, ele é o único, ele quer ser o único, o bispo, a apóstola, ou seja lá o que for, porque ele quer a exaltação para si. Isto causa um problema sério, mas os dons espirituais não tinham ou não têm esta finalidade, ok? Então, queridos, os dons espirituais, eles são concedidos aos crentes pela graça de Deus, um favor não merecido, não por mérito nosso, nem para nossa exaltação, nem glorificação. Os dons espirituais, que são pela graça mediante a fé, encontra-se na palavra grega mais usada para descrevê-lo, que é o carismata, dons livre e graciosamente concedidos. Palavra esta que se deriva de charis, graça, o mérito, o favor divino, o imerecido favor divino. Os carismas são dons que merecemos sem os merecermos. Eles dão testemunho da vontade de Deus e não da virtude de quem os receberam. É importante dizer que os dons espirituais não salvam e também não é prova de santificação, mas apenas de utilização. Por isso, alguns acham isso. É homem de Deus, Deus aprova tudo que ele fala ou ensina, porque ele tem dons. Mesmo quando parece haver uma unção, não há garantia disso. Quando Apolo chegou a Éfeso pela primeira vez, não somente era eloquente em sua pregação, era também fervoroso de espírito, tinha o fogo. Mas Priscila e Áquila perceberam que faltava algo. Logo o levaram provavelmente para a sua casa, a fim de participar de uma refeição, e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Cristo, em Atos 18, 25 a 26. Apolo era um homem eloquente nas Escrituras, ok? Mas não tinha conhecimento sobre as capacitações do Espírito. Que Deus possa continuar abençoando. Eu fiz de tudo para ser rápido, mas a gente tenta trazer mais coisas e acaba ultrapassando meia hora ou 40 minutos. Mas que Deus abençoe a vida de vocês, que Ele continue dando vitória e que possamos incentivar a igreja do Senhor a entender sobre os dons e a buscar os dons. Para receber os dons espirituais, você precisa orar, evidentemente. Mas você precisa buscar ao Senhor, orar ao Senhor pelos dons, mas buscá-los sabendo o que é, crendo nos dons e entendendo para que é. Se você fizer essas três coisas, além de orar, você for orar tendo essas três qualidades, essas três características de compreensão, você será capacitado pelos dons espirituais divinos. Não apenas porque você quer experimentar, mas porque é parte da nossa salvação. É para você também. Eu não fui chamado para isto. Não fui chamado para ter dom espiritual. Você pode não ter sido chamado para ter dom ministerial. Nem todos na igreja vão ser pastor, nem todos na igreja vão ser presbítero, evangelista, enfim. Mas espiritual é tido na Bíblia como uma capacitação para todo o povo de Deus, para serviço da obra do Senhor. De alguma forma, todos nós somos chamados a servir a casa do Senhor.
Que Deus possa continuar te abençoando até a segunda lição, querendo Deus. Boa aula, querido professor.